o que você está pensando sobre investir hoje em dia? Parece que não é um bom momento de investir, né? Depende no quê e depende do prazo, né? Então, assim, o que eu falo para os meus clientes é crises são ruins porque a gente perde dinheiro, tá todo mundo perdendo dinheiro, basicamente. Os meus únicos ativos que eu acho que está subindo agora são os meus ativos que têm a ver com petróleo e gás, bolsas e carros, que é uma coisa normalmente que perde dinheiro, né? Mas os automóveis, por causa da demanda alta do mercado de usados, o preço aumentou. Agora deu uma diminuidinha, mas deu uma boa aumentada. As bolsas de luxo, assim, subiram acho que 100%. Então, se fosse vender agora, são ativos com menos liquidez, né? Mas se você fosse vender, teria lá 100% de retorno. E os outros ativos, cripto caindo, ações na maior parte das vezes caindo. Renda fixa está subindo, mas quando você olha juros real, ele é muito pequeno, porque a nossa inflação está alta, a inflação no mundo todo está alta, não só no Brasil. Aliás, até do Brasil, por incrível que pareça, está menor do que outros lugares. Sim, sim. Que é uma loucura. Você confia nesses dados de inflação aí? Então, o dado de inflação, ele parece não ser muito próximo da nossa realidade, porque de fato não é. Como o IBGE mede a inflação, é uma cesta de produtos e de serviços e que tem uma metodologia para conseguir abranger todo o nosso país, que é muito grande. Então, ele pega uma cesta que ela é muito incipiente, ela tem muito a ver com alimentação e tal. Então, essa inflação que a gente vê aí dos 10% mais ou menos, ela não é a nossa inflação individual, das coisas que você consome. Lembrando que inflação, aí falando de inflação de preços, né, que é esse aumento dos preços. Então, você ter o que você consome, o quanto que é teu aluguel, quanto que você gasta de supermercado, quanto que você gasta de gasolina, quanto você gasta de Uber, no teu caso que você não tem carro. A tua inflação é diferente do índice de inflação oficial. Então, por isso que muitas vezes o que a gente vê na inflação no índice, que é correto aquela metodologia, e você pode até discordar de como é feita aquela metodologia, mas ela segue padrão internacional, é diferente da tua inflação oficial, inflação real. A sua, porque eu vejo as pessoas, eles estão pagando o dobro, o triplo, às vezes, nos produtos bem básicos, tipo leite, tá ligado? Sim, sim. Então, por mais que tenha falando 10%, eu sinto que foi bem mais do que 10%. Porque tem isso, né? E isso não é só no Brasil. A forma de você calcular essa metodologia dos índices de inflação, ela é abrangente demais e ela tem um peso para cada coisa que não necessariamente é o mesmo peso da tua cesta particular de bens e de serviços, né? Então, tem coisas que aumentou demais, tem gente que... E esse negócio da gasolina, por exemplo, que você estava falando do corte, né, que a Rússia fez para a Europa, ele acaba tendo um prejuízo para toda a cadeia produtiva, porque é transporte, é tudo, é indústria. Então, assim, o que está acontecendo agora na Europa, que foi extremamente avisado que iria acontecer, por quê? Não por causa da guerra que ninguém sabia que ia acontecer até acontecer, mas porque esse shift que eles fizeram para o ESG... então a gente agora vai migrar para energia limpa, piriri, pororó, mas não quiseram migrar para a energia nuclear, torceram o nariz para a energia nuclear. Estão torcendo até hoje, né? Inclusive, esse é um ativo que eu gosto bastante, que é o urânio. Eu tenho isso lá fora, eu gosto. Pode crer. Por causa disso, porque eu acho que esse é o futuro. Então, se você quer migrar para energia limpa, tem a solar, tem a hidrelétrica, tem a de... Como chama? De vento? De vento, eu ia falar o windmill, mas eu esqueci a palavra. E você tem essas, mas para você fazer uma transição de verdade, você precisa pensar isso ao longo do tempo. Elas são muito caras, tem outros impactos ambientais envolvidos, que não é só a da utilização em si, mas da produção de uma bateria, por exemplo. Então, um carro elétrico, a produção do carro elétrico, ela é mais dispendiosa para o meio ambiente do que é um carro normal a gasolina. Então, você tem que mensurar tudo isso. E essa agenda 2030 de vamos fazer tudo às pressas, essa agenda que eu chamo de agenda ecoterrorista, ela acabou causando esse problema na Europa. Então, a Europa está com o perigando de passar frio no inverno. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.